capítulo 7, versículo 11. Aleluia! Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não chores. Agora olha para o outro lado e diga: não chores. Pode tomar o seu assento nesse momento. Estou muito feliz de estar aqui nessa tarde. A glória de Deus é real nesse lugar. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus amigos que estão aqui, adorando a Deus comigo. Quero louvar a Deus pelo convite, pela vida do obreiro Enéas, isso. Gostaria de conhecer o pastor dessa igreja, ouço falar muito bem dele, mas ele não está aqui, né? Também louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos companheiros que louvaram o Senhor, cantor Emília, Otávio, ouvi falar de você, vi seu clipe, ficou top. Também o cantor Samuel Simões, Emanuele Simões, acompanho vocês pelas redes sociais, são bênçãos demais. Cada um dos nossos amigos aí que nos acompanham, estou muito feliz. Lucas capítulo 7, versículo 11, vai relatar acerca de uma das vezes que Jesus está andando, cumprindo o seu ministério aqui na terra. Nós sabemos que por onde Jesus passava, aonde Jesus ia, aonde Jesus estava, enquanto Jesus estava fazendo o que ele veio para fazer, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas. Aonde Jesus estava, pessoas estavam recebendo curas. Você vai ver no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, que quando Jesus se levantava para ir de um lugar para o outro, ele não saía senão para ensinar e para pregar a palavra. Só que olha que interessante, Jesus saindo para pregar a palavra, aonde ele passava, pessoas eram curadas. Ele saía para pregar a palavra. Você vai ver expresso nos textos, a vontade de Jesus era esta, e ele quis ir para ensinar e para pregar a palavra. Mas enquanto Jesus ia para pregar, pessoas recebiam curas, pessoas recebiam milagres, pessoas eram restauradas, restituídas. Então logo se reuniu grande multidão para andar com Jesus, para acompanhá-lo. Porque quem andava com Jesus estava com a sua expectativa renovada, com a sua esperança renovada. Porque quem andava com Jesus estava naquela sensação: a qualquer momento um milagre vai acontecer. Quem estava perto de Jesus estava com aquele sentimento: a qualquer momento algo sobrenatural vai acontecer. Porque quem anda com Jesus sabe que o ambiente que Jesus está é propício para milagres acontecer. Aonde Jesus está é propício para coisas extraordinárias acontecerem. Então pessoas iam acompanhar Jesus, porque eles queriam ver milagres, eles queriam ver pessoas sendo curadas, ou até eles mesmos queriam mudar a sua vida. A Bíblia vai dizer, no capítulo 7 de Lucas, versículo 11, que Jesus ele quis ir para a cidade chamada Naim. E quando Jesus está se dirigindo a Naim, a Bíblia vai dizer que ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão.
E como eu disse, a multidão que ia com Jesus, eles iam festejando. A multidão que ia com Jesus, eles iam felizes, eles iam animados, eles iam pulando, dando glória, dizendo aleluia. Por quê? Porque eles entendiam, Deus levantou um profeta na nossa geração. Eles entendiam, Deus levantou um santo homem de Deus nessa geração. Outros que já tinham entendido o mistério falavam meio assim: o Messias está entre nós, o nosso Salvador está entre nós. Então a multidão que andava com Jesus estava com a sua esperança, com a sua expectativa lá no alto. Eles viam milagres acontecer, e a Bíblia vai dizer que eles glorificavam a Deus, eles se maravilhavam, porque Deus usava a vida de Jesus, e na mente deles é um profeta que Deus está usando. Então era uma grande multidão com a expectativa lá no alto, era uma grande multidão com a expectativa lá em cima. Mas do outro lado, enquanto Jesus está indo para Naim, a Bíblia vai dizer que de lá saía outra grande multidão. E aqui eu encontro um dos maiores contrastes do Evangelho em relação a sentimento, porque são duas grandes multidões. Uma está triste, que é a multidão que está saindo de Naim. Por que essa multidão está triste? Porque eles estão indo a caminho de um enterro. A multidão que está saindo de Naim, eles estão indo enterrar um jovem, que a Bíblia vai dizer, filho único de sua mãe, que era viúva. Então a multidão, ela está lamentando a morte daquele menino. A multidão está em clima de velório. A multidão está com o semblante caído. A multidão que sai de Naim está angustiada. A multidão que sai de Naim, ela está com a sua esperança lá embaixo, enquanto quem vem com Jesus está com a sua expectativa lá em cima. Enquanto quem vem com Jesus está com a sua esperança lá em cima, porque eles entendiam, a qualquer momento algo grande vai acontecer. Mas a multidão que vem com aquela viúva é uma multidão que está triste, angustiada, porque chora a morte de um jovem. Mas não somente isso. A multidão que vem com essa mulher saindo de Naim não chora somente a morte do jovem, mas chora também a situação dessa mulher. Uma viúva, se era viúva, já tinha enterrado seu esposo. E a gente sabe que ninguém casa para ser infeliz. Provavelmente amava, já tinha enterrado quem amava, agora está a caminho de enterrar o seu único filho. Não tem ninguém para encostar a cabeça no ombro e chorar. Choravam e lamentavam a situação dessa mulher, porque nós sabemos que agora não tem homem na família dela. E uma das maneiras dessa mulher ter um sustento naquela época, que mulher não trabalhava, era se prostituindo. Quem olhava para essa mulher não via expectativa. Quem olhava para essa mulher não via esperança. Quem olhava para essa mulher falava: pobre coitada. Era sem dúvida nenhuma o dia mais triste da vida dessa mulher. Era sem dúvida nenhuma o pior dia da história dessa mulher. Era sem dúvida nenhuma o dia mais terrível que ela estava vivendo em toda a sua trajetória. Aí você vai perguntar: mas irmão Sheldon, ela não teve outros dias tristes? Sim, com certeza. O dia, quem sabe, do enterro do seu esposo, que quem sabe ela tanto amava, mas agora é a somatória de sentimento. Quem sabe ela está relembrando na morte do filho que ela havia passado pela mesma situação, e agora ela está no dia mais triste da sua vida, porque se ela já tinha enterrado o seu esposo, ela ainda tinha um filho. E eu sei que talvez tenha algumas mães aqui, nos dias tristes, nos dias difíceis. A minha mãe olhava para mim com os olhos cheios de lágrima, olhava para o meu irmão mais velho
e falava bem assim: se não fosse vocês, eu tinha desistido de tudo. Nos dias difíceis, a minha mãe olhava para mim, olhava para o meu irmão e falava bem assim: vocês são o único motivo de eu continuar lutando. Mas agora para essa mulher já não tem mais isso. Para essa mulher é sem dúvida nenhuma o pior dia da história dela. Sem dúvida nenhuma é o dia mais terrível que ela estava vivendo, porque somava a morte do seu esposo, a morte do seu marido, com a morte do seu filho que ela estava vivenciando. Quem sabe quantos questionamentos acerca do futuro. E agora o que vai ser? Que vontade de desistir, que vontade de abandonar tudo, que vontade de largar tudo, de sumir, de desaparecer. Quem sabe, sem dúvida nenhuma, era o pior dia da história dessa mulher. Mas olha que interessante, no pior dia da história dessa mulher, no dia mais triste, Samuel, no dia mais complicado, no dia que ela tinha moral para abandonar tudo, para chutar o balde, para desistir da vida, no dia mais triste da história dessa mulher, no versículo 13 a Bíblia vai dizer: e Jesus vendo-a. Aleluia. Era o dia mais triste, era o pior dia da vida dela, era o dia que ninguém tinha uma palavra para direcionar a ela, era o dia que ninguém podia fazer nada por ela, era o dia mais terrível da história dessa mulher. Mas no dia mais triste, Jesus estava olhando para ela. Aleluia. Clamando que assaio. Olha o que eu aprendo. Lembra aquele dia que você chorou? Aplicando de maneira simples. Lembra aquele dia que você pensou é o fim? Porque nós chegamos aqui, pulamos, sentimos a glória de Deus. Ainda mais eventos como esse que não tem todo domingo. A glória desce, choramos, Deus fala conosco, somos impactados pela presença de Deus. Mas quando o fim de semana acaba, cada um volta para a sua realidade, e só nós sabemos o que vamos enfrentar. Aqui aparentemente está tudo bem, está tudo tranquilo, está mil maravilhas. Ninguém sabe que todos nós, sem exceção, estamos aqui servindo ao Senhor, dando glórias a Deus, mas estamos enfrentando guerras dentro da nossa casa, estamos enfrentando guerras no nosso dia a dia. E quem sabe você já teve dias terríveis, quem sabe você passou dias complicados na sua história, dias que quem sabe pessoas próximas de você não tinham como te ajudar. Dias que quem podia te ajudar nem sabia o que você estava passando. Porque aqui é bom, no Facebook a gente está sempre arrebentando, no Instagram é mil maravilhas, mas ninguém sabe o que você passa dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Ninguém sabe os conflitos que tem aqui dentro. Olha o Samuel e a Emanuele cantando, não imaginam as guerras. Olha a Emília cantando, não imagina as dificuldades. Todos nós em algum momento da nossa vida já passamos, estamos passando ou vamos passar momentos que a vontade vai ser desistir. Todos nós estamos debaixo de guerra, tentando superar coisas difíceis. Quantas das vezes você já não pensou em parar? Quantas das vezes você já não pensou em desistir? Sabe, eu aprendo com essa mulher que ela estava no dia mais triste da vida dela. Era um dia sem dúvida nenhuma mais angustiante, o dia que ela perdeu todos os motivos para continuar vivendo, motivos para acabar com a própria vida. Mas naquele dia Jesus estava com os olhos fixados para ela. Olha que lindo. Nos dias mais tristes da nossa vida,
Quem poderia nos ajudar pode até não estar sabendo o que a gente está passando nos dias mais difíceis da nossa vida. Tem pessoas que, quem sabe, não tem nem noção do que a gente passa. Quem sabe, nos dias que você pensou em parar, teve gente que poderia te ajudar, mas nem ficou sabendo o que você estava passando. Mas no dia mais triste da sua vida, Deus estava com os olhos fixados em você, te acompanhando, porque Deus, aleluia, Ele está com os olhos abertos. Aleluia. E Jesus, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Quem aqui já chorou e quando limpava a lágrima já tinha outra novinha descendo? Já conseguiu parar de chorar naquela hora que você limpa a lágrima já desce outra? Agora imagina para essa mulher indo enterrar o seu filho, não tem um esposo, o futuro é incerto. Aí chega um que não se apresenta, apesar de ser conhecido, não fala seu nome, apesar de naquele tempo ser famoso, e diz: não chores. Quando tudo que ela mais queria era chorar, quando tudo que ela conseguia era chorar, quando tudo que ela fazia era chorar. Aí Jesus chega para essa mulher no pior dia da vida dela e libera uma palavra sobre a vida dela. E a palavra não era: a tua história vai mudar. A palavra não era: vai dar certo. A palavra era: não chores. Por quê? Porque Jesus, Ele libera uma palavra que vai contrariar aquilo que ela está vivendo. Aleluia. Depois dessa introdução, eu começo a pregar. Todos nós, em algum momento, já recebemos uma palavra que Deus liberou na nossa vida. Todos nós, em algum momento, já fomos alcançados por uma promessa de Deus. Todos nós já saímos de alguns cultos debaixo de profecia, debaixo de promessa da parte de Deus. Só que Deus, Ele gosta de liberar a palavra que contraria aquilo que estamos vivendo. Temos sonhos dentro de nós que contraria a nossa realidade. Tem gente que olha para o seu sonho, olha para a sua realidade e diz: nunca vai se realizar. Por que Deus gosta de investir em realidades que tem tudo para dar errado? Por que Deus gosta de investir em realidades que tem tudo para fracassar? Aleluia! Por que Deus pega um camarada que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser o que não presta, para desgosto para a família, fala: vou te usar, você vai ser pregador da palavra. Aí quem olhava: não tem como, não vai dar certo. Por quê? Porque geralmente, para quem não tem visão espiritual, a realidade fala mais alto do que a palavra que Jesus liberou. Não, vou repetir. Geralmente, para quem não tem visão espiritual, para quem não é espiritual, a realidade vai falar mais alto. Se está dando errado hoje, você é um fracassado, você é um drogado, você vai viver roubando a vida inteira, nunca vai dar certo. Por que Deus gosta de ir nessas pessoas e liberar palavras? Isso aqui é padrão de Deus. Jesus podia liberar qualquer outra palavra na vida da mulher de Naim, da viúva de Naim, mas Jesus chega para ela no pior dia da sua vida e fala para ela: não chores. Guarde isso que eu vou falar. Deus sempre vai liberar uma palavra que não condiz com a nossa realidade. Deus sempre vai liberar uma palavra que não condiz com a nossa realidade. Jesus chega para a viúva de Naim e diz: não chores, quando tudo que ela mais queria era chorar, era rasgar o seu coração, era se acabar em lágrimas. É a mesma coisa que Deus fez com Abraão. Como assim? Abraão, avançado em idade,
trazendo para os nossos dias, era velho, velhinho. Sara, estéril. Sara, estéril. Abraão, velho. Aí Deus chega para Abraão e fala bem assim: vou te fazer pai de multidões. Só que quando Deus faz a promessa para Abraão, Samuel, Deus faz a promessa para Abraão olhando o ventre estéril de Sara. Porque Deus não precisa das nossas habilidades. Por isso que isso é padrão de Deus. Porque para a glória aparecer, Deus gosta de investir em quem não tinha como viver aquilo que está vivendo. Deus sempre vai liberar uma palavra que aos nossos olhos não faz sentido nenhum. Não tem como viver. Não tem como dar certo. Não tem como acontecer. Aí Jesus chega para a viúva de Naim e diz: não chores. É uma palavra que contraria aquilo que ela estava vivendo naquele momento. Era o momento dela. Era o dia mais triste. Era o momento mais delicado. E Jesus libera uma palavra que não condiz com aquilo que ela está vivendo. Sabe do que eu lembro? Eu lembro de Jairo. Jesus está caminhando. Jesus está ensinando. Jesus está conversando com os escribas e fariseus. Aí chega um dos principais da sinagoga por nome de Jairo, e chega até Jesus e fala: Senhor, vamos até a minha casa, porque a minha filha, ela precisa que o Senhor faça alguma coisa, ela está doente. E Jesus prontamente: vamos. Só que enquanto Jesus está indo, a Bíblia vai dizer que uma mulher que sofria fluxo de sangue havia 12 anos, chega em Jesus, toca na orla do vestido, e Jesus para e pergunta: quem me tocou? E Jairo está lá, porque Jairo foi até Jesus. E quando ela pergunta: quem me tocou? Jesus pergunta: quem me tocou? Ela fala: fui eu. Jesus despede ela: mulher, a tua fé te salvou. Quem sabe Jairo foi procurar Jesus para orar pela filha dele. Agora ele pensa, quem sabe, se Jesus perguntou: quem me tocou? Rapaz, ele fez um milagre sem querer. Imagina o que ele não vai fazer lá em casa, que ele sabe que está indo lá em casa. Só que enquanto Jesus está falando, porque os discípulos falam: Senhor, como assim o Senhor pergunta quem me tocou? A multidão, o Senhor está famoso. A multidão está tentando tocar no Senhor, tirar uma selfie, está tentando chegar perto do Senhor, porque o Senhor está famoso. E o Senhor pergunta quem me tocou, e Jesus fala que esse toque foi diferente, saiu virtude, foi um toque que rendeu. Aí Jairo está com a sua esperança, quem sabe, lá em cima. A Bíblia vai dizer que chegam uns da casa de Jairo, não é de fora, não é inimigo, é da casa. E não vem somente dar notícia, chega e fala bem assim: Jairo, por que incomodas o mestre? Posso contar a tua realidade, Jairo? A tua realidade é que a tua filha morreu. Por que incomodas o mestre? É da casa de Jairo. Porque tem gente que vive de notícia ruim. Tem gente que gosta de olhar a nossa realidade e dizer: sabe, por que você está perdendo tempo de ir na igreja? Por que você vai lá num culto de domingo à tarde, está perdendo seu culto? Olha como está a tua realidade. Tem gente, isso aqui é realidade, não tem como eu pular essa parte, isso aqui é Bíblia. Tem gente que vive como os da casa de Jairo. Vem para entregar notícia ruim, vem para lembrar que a realidade que estava difícil agora piorou. Ei Jairo, por que incomodas o mestre? Para de perder tempo. A tua filha morreu. Ô Jairo, é a mesma coisa que fazem conosco. É a mesma coisa que a nossa realidade faz com a gente. Vai dizer que tem dia que você pensa: será que eu vou? Será que eu vou na igreja? Será que eu vou lá? Tem dia que a gente não tem vontade de ir naquela agenda, porque a nossa realidade nos confronta.
vezes Deus falou: vou te usar, vou fazer, vou cumprir, vou levar, vou exaltar. Aí você saía do culto animado, dando glória. Mas chegava na tua segunda-feira, a tua segunda-feira dizia para você: aquela promessa do congresso, no fim de semana, não vai dar certo. Aí passava a segunda-feira, vinha a terça-feira, com os dois pés no teu peito, dizendo: para de se iludir, rapaz, não vai acontecer. Aí a Bíblia vai dizer que falam para Jairo: por que incomodas o mestre? Tua filha está morta. Aí Jesus, ouvindo isso, fala para Jairo: ô Jairo, vou liberar uma palavra. Tua filha está morta, mas vou liberar uma palavra. A palavra é: não temas, crê somente, Jairo. Ô Jairo, não temas, Jairo, crê somente. Aí geralmente nessa parte a gente dá glória, mas imagina, Jairo acabou de receber a notícia: a tua filha morreu. Tudo que ele menos queria na sua vida era ouvir essa frase: a tua filha morreu. Tudo que ele menos queria na vida é saber que está indo para casa e vai chegar lá e a sua filha vai estar gelada, morta. Aí Jesus chega e fala: não temas. Se fosse eu ia falar: Senhor, eu posso até crer, mas sem temer não tem como. A minha filha morreu, eu vou chegar em casa e minha filha vai estar morta. Jairo, não temas. Senhor, essa palavra está difícil de assimilar. A minha realidade é que minha filha morreu. Aí quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus fala bem assim: a menina está dormindo. Aí a Bíblia vai dizer: e riram de Jesus, porque eles sabiam que ela estava morta. Riram de Jesus, porque o que Jesus disse não condizia com a realidade. É a mesma coisa que acontece quando Jesus está com os discípulos e Jesus recebe um WhatsApp daquela época. Um mensageiro vem de Betânia até Jesus, e o mensageiro vem de Betânia até Jesus e fala: a mensagem é de Betânia, precisamente de Marta e Maria. E o mensageiro fala para Jesus: Jesus, sabe Lázaro, aquele a quem tu amas, o teu amigo, ele está enfermo. Olhe para mim nesse momento. Jesus recebe uma mensagem de Betânia, de Marta e Maria. E a mensagem é essa: Jesus, Lázaro, o teu amigo, aquele a quem tu amas, ele está enfermo. E aí Jesus responde, porque como Samuel falou, Jesus visualiza e responde. E a resposta de Jesus era essa: manda dizer que a enfermidade não é para a morte. Manda dizer que a enfermidade não é para a. Então o mensageiro vai até Betânia com a mensagem de Jesus, e a mensagem é que a enfermidade não é para a. Então ele vai para Betânia. Só que quando ele chega em Betânia, a Bíblia vai dizer que Lázaro já está. Lázaro já está. Jesus disse que a enfermidade não era para. Aí eu te pergunto: Jesus se engana? Jesus se empolga no calor do momento que o culto está bom e libera uma profecia que não vai dar certo? Por que Jesus diz a enfermidade não é para a morte, mas quando o mensageiro chega, Lázaro morreu? Aqui é o centro dessa mensagem. O padrão de Deus, o padrão de Jesus
seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, Deus sempre vai liberar uma palavra que não condiz com a nossa realidade. Só que olha aqui, prensa, o mensageiro tem que entregar a mensagem, por mais que ela seja difícil. Então ele voltou com uma resposta, e a resposta é que a enfermidade não é de parar. Só que a realidade é que Lázaro já está. E aí ele tem duas opções. Quais? Eu fico com a palavra ou com a realidade? A palavra de Jesus, a enfermidade não é para a morte. A realidade, Lázaro morreu. Meu Deus! É exatamente o que nós enfrentamos. Eu fico com a palavra ou com a realidade? Eu fico com aquilo que Deus falou ou com aquilo que eu estou vivendo? Eu escolho ficar com a palavra que Deus liberou sobre a minha vida ou com aquilo que eu estou vivendo, porque quem sabe a tua realidade não é aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida, e muitas das vezes nos perguntamos: Deus, e as promessas que o Senhor falou, Deus, e os sonhos que o Senhor colocou aqui dentro, quando que vai acontecer? Quando que o Senhor vai cumprir? E muitas das vezes nos questionamos: Deus, será que um dia vai acontecer? Será que um dia eu vou viver tudo aquilo que o Senhor falou que eu vou viver? O Senhor falou que ia salvar a minha família, o Senhor falou que ia mudar a minha história, o Senhor falou que ia entrar dentro do meu lar e mudar tudo lá, o Senhor falou que ia me levantar, que ia me levar, que ia me exaltar, que ia me honrar financeiramente. Quantos de nós, em algum momento das nossas vidas, nos questionamos? E eu te pergunto: você fica com a palavra ou com a tua realidade? A realidade, Lázaro morreu. A palavra, a enfermidade não é para a morte. A realidade, Lázaro. A realidade, Jairo, não temas, crê somente. A realidade da mulher, teu filho morreu. A realidade de Jairo, tua filha morreu. A realidade de Betânia, Lázaro morreu. A palavra que Jesus libera para a mulher: não chores. A palavra que Jesus libera para Lázaro: não temas. A palavra que Jesus libera para Marta e Maria: a enfermidade não é para a morte. Vai ter dias que parece que Jesus está nos iludindo. Tem coisas que Deus fala que é tão grande, perto daquilo que estamos vivendo, que vamos nos sentir iludidos. Mas eu quero dizer para você nessa tarde: por mais que você sinta aqui no seu peito a sensação de que não vai acontecer, por mais que você sinta dentro do seu coração que não vai dar certo, tem gente, ainda mais nesses últimos dias, que tem se sentido fracassado, que está se sentindo derrotado. Tem gente que tira a sua própria vida porque acha que está dando errado, que está dando desgosto para a família, que não vai dar orgulho para os pais, que não vai chegar onde sonha, que não vai chegar aonde um dia já planejou. Mas eu quero dizer para você que se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, não se preocupa. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua família, não se preocupa. Mas pregador, a minha realidade está dando tudo errado, não está dando certo, eu estou fracassando. Mas se Deus falou que ia fazer, se Deus falou que vai fazer, não se preocupa. Escolha ficar com a palavra, por mais que a palavra seja grande demais para a tua realidade. Pregador, por que você está falando isso? Porque Jesus chegou em Naim. Jesus, quando chega para a viúva de Naim, diz: não chores, quando tudo que ela mais queria era chorar. A realidade, o filho está morto. Então Jesus fala: não chores. E para Jesus provar que a palavra dele tem poder, Jesus chega, toca nesse e diz: menino, a
já cheirava mal. Jesus fala: tirai a pedra. Marta diz: já cheira mal, Senhor. Jesus não perguntou se cheirava mal, Jesus mandou tirar a pedra, porque ele tinha liberado uma palavra. E ainda que a realidade tenha piorado, Jesus liberou a palavra. Ele se responsabiliza. Quando tiram a pedra, Jesus fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, porque a palavra de Jesus sempre vai prevalecer. Queira ou não, aceite ou não, e se quiser fazer cara feia, pode fazer. Mas quando Deus escolhe, quando Deus faz uma promessa, quando Deus aponta o dedo, tem gente que diz: eu não quero que ele pregue, eu não quero que ele cante, eu não quero que ele avance no ministério. Quem é o homem para tentar impedir, se Deus prometeu? Deus sempre vai liberar uma palavra. Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou na sua vida. Eu não sei como está a tua realidade. Eu não sei quando o culto de noite terminar, como você vai enfrentar aquilo que você está vivendo na sua casa. Eu não sei como vai ser a tua semana, porque eu não me iludo. Aqui é bom, mas eu sei que vem uma semana por aí para nos desafiar. Vem uma semana por aí para nos questionar: vai dar certo? Vai ter jeito? Será? Eu não sei como está a sua realidade, mas eu quero dizer para você nessa tarde que se Deus liberou uma palavra, que se um dia Deus falou que ia fazer, que se um dia Deus falou que ia salvar, que se um dia Deus falou que ia renovar, que ia restituir, que ia dar glória na segunda casa, se um dia Deus falou que ia dar dupla honra, se prepara, porque você ainda não viveu, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Jonas, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Jonas já está dentro do ventre do peixe. Nós sabemos que Jonas desobedeceu, Jonas errou, falhou com Deus. Só que Jonas, no capítulo 2, versículo 1 de Jonas, a Bíblia vai dizer: e Jonas orou ao Senhor dentro do ventre do peixe. Eu falo e vocês repetem. Jonas orou ao Senhor dentro do ventre do peixe. Capítulo 2 de Jonas. Jonas ora ao Senhor dentro do ventre do peixe. Capítulo 2, versículo 10, a Bíblia vai dizer: e falou o Senhor com o peixe. Vamos ver se você pega. Jonas está dentro do peixe, dentro do ventre do peixe, Manoel, orando ao Senhor. Só que no versículo 10, enquanto Jonas está dentro do peixe, orando ao Senhor, no versículo 10, Deus está falando com o peixe. Mas espera aí, como assim? Jonas está falando com Deus, e Deus está falando com o peixe. Jonas está orando a Deus, e Deus está falando com o peixe. A realidade de Jonas: eu vou morrer dentro desse peixe. O peixe me engoliu, sou comida de peixe. Vou morrer aqui. Então ele vai orar. E enquanto Jonas está falando com Deus, Deus está falando com a realidade de Jonas. Jonas está orando ao Senhor, pensando: eu vou morrer nessa realidade. A realidade de Jonas: estou dentro de um peixe. Então ele está orando ao Senhor, pensando que vai morrer. Ele está orando ao Senhor, pensando
porque você está aqui falando com Deus, orando a Deus, adorando a Deus, dizendo glórias a Deus. E enquanto você está aqui, Deus está falando com a sua realidade. Você está aqui nessa tarde, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, orando ao Senhor. E enquanto você está aqui, Deus está indo na sua realidade e falando para a tua realidade que vai dar certo sim, que vai acontecer sim, que Deus vai mudar a tua história sim. Aleluia. Fique em pé nesse momento. A palavra de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. Muitos olhavam para mim e diziam: o Sheldon não tem como pregar a palavra. Tem um lugar que eu vou e pergunto: e a tua família? Manda um abraço para tua mãe. Cadê tua mãe? Cadê teu pai? Se eu dependesse de estrutura familiar, eu não pregava. Se eu dependesse de ter uma família de obreiros dentro da igreja, eu não era pregador. A minha realidade ia dizer para mim: esqueça de pregar a palavra, Sheldon. Não tem condição, ninguém na tua família está na igreja. Só que um dia, com 9 anos de idade, Deus falou: essa criança vai ser um pregador da palavra. A realidade dizia que não. A realidade dizia: os pais estão separados. A realidade dizia: não vai dar certo. Quem olhava dizia: esse daí vai ser o dobro do pai dele, de mulherengo. E hoje eu estou aqui pregando a palavra, porque aquilo que falaram, aquilo que diziam que não ia dar certo, não foi maior do que a palavra que um dia Deus liberou na minha vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas saia daqui nessa tarde acreditando que aquilo que Deus um dia falou que ia fazer, por mais que aos seus olhos seja quase impossível, vai acontecer. Amém. Eu vou orar por você aí no seu lugar mesmo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você que pode, coloca a mão no seu coração. Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus nessa tarde? Tem alguém que entrou aqui, quem sabe com a sua realidade fazendo você chorar, fazendo você sofrer, e você está com vontade de voltar para Jesus? Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus? Levanta a sua mão. Eu quero te conhecer nessa tarde. Tem alguém? Não tem ninguém? Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada. Recebe a vida de cada um. Eu creio que o Senhor há de confirmar no coração de cada um, no decorrer desses dias, essa mensagem. Que o Senhor venha mudar a nossa realidade, segundo aquilo que o Senhor disse que ia fazer na nossa vida. Eu entrego diante do Senhor, porque a minha realidade, às vezes, ou quase todos os dias, tenta dizer que não vai dar certo. Muda a nossa história, muda a nossa vida, muda a nossa situação, muda o contexto.